Como eu falei pra vocês, eu já segui aqui a mesma sequência. E aqui eu vou fazer essa palhinha nessa altura, tá? Então, a minha blusinha aqui, ó, a partir da linha de cava, tem 7 centímetros, tá vendo? Já com a barrinha de acabamento. 7 centímetros e meio, vamos colocar assim, tá? Aqui eu só segui o mesmo desenho. Ó, aqui vocês podem ver, eu tinha feito até aqui nessa linha, né? Aqui na de meio ponto alto, então eu só vim repetindo, ó, a sequência de pontos. Super fácil essa palhinha. Então, agora, quando você chegar nessa altura, olha, continuei trabalhando ela toda aberta, tá? Ela vai ficar assim mesmo, abertinha, pra facilitar na hora de vestir, tá bom? E agora a sainha, então, fica fechadinha, certo? Finalizou, chegou no tamanho, sobe uma correntinha e vai fazendo ponto baixo para cada ponto de base. Ó, você vem fazendo ponto baixo para cada ponto de base, vai ficar aqui dessa forma o acabamento, bem simples. Para virar aqui, mais um ponto baixo no mesmo ponto do cantinho, e você vai olhando aqui quantos pontos que você acha necessário colocar. Ó, já fazendo, se for necessário, algum ajuste para redução, se ficou um lado maior que o outro. Essa é a hora de você consertar algum errinho que tenha e deixar o seu acabamento perfeito. Eu vou fazer o acabamento só nessa parte aqui, que é a parte onde eu tenho os 2 pontos altos, que eu vou fazer o fechamento. E eu não vou fazer casinha de botão, porque como eu tenho os pontos altos, o meu botão passa facilmente aqui nessa parte. Então, eu faço só o acabamento nessa parte aqui. A de baixo, que vai ser a que tem os 3 pontos altos, não há necessidade de fazer acabamento. Ó, vai deixando assim, bem retinho. Trabalhei toda, tá vendo? Chegando aqui no cantinho, eu vou fazer um ponto baixíssimo, já pegando na correntinha, tá vendo? E agora, para cada pontinho de base, eu vou vir caminhando só com pontos baixíssimos. Vou fazer esse acabamento bem simplesinho aqui na parte da gola. Então, toda a minha gola será assim, olha, com ponto baixíssimo para cada pontinho da base. Porque como essa gola ela é mais altinha, então não tem necessidade de colocar algum barradinho aqui. Vai ficando assim o acabamento. Bom, eu finalizei aqui, então vai ficar assim, ó, bem delicadinho a nossa golinha, tá vendo? Fica um acabamento perfeito, tá? Agora, o que que eu faço? Eu vou cortar o fio. Ó. E vou fazer, então, o acabamento agora na parte da manguinha. Se você quiser trabalhar uma manguinha maior, é só você repetir o mesmo ponto aqui, seguir a mesma sequência da parte aqui da blusinha e aqui pra cava também, ou só fazer um acabamento bem simples, que é o que eu também vou fazer aqui. Eu vou só continuar fazendo ponto baixíssimo. Esse vai ser todo o acabamento aqui dessa parte. Então, apenas na barra da pala é que eu fiz ponto baixo, tá? Eu quero aqui, olha, também esse acabamentozinho assim, simplesinho. Trabalhando ponto baixíssimo aqui
para cada pontinho de base. Lembrando sempre de trabalhar essa parte de acabamento do lado direito da peça, tá bom? Ó, faz a voltinha e vem fazendo ponto baixíssimo. Toma o cuidado também para não puxar muito o fio, porque se você puxar, ele vai diminuir, a não ser que tenha ficado um pouquinho aberto, então você também pode fazer esse ajuste aqui, apertando mais um pouquinho o ponto, tá? É importante você tomar bastante cuidado nesses acabamentos. Eu vou finalizar essa aqui, finalizo a próxima. E aí eu volto com vocês já com a parte da saia, porque a parte da blusa do vestido já está pronta. Olha, vai ficar assim. Olha que lindo esse acabamento para barra. Bom, a pala então, olha aqui, tá finalizada. Depois nós só vamos colocar aqui então os botões para fazer o fechamento. Com a pala finalizada, nós vamos deixar ela de lado. E vamos vir trabalhar a saia do vestido. Eu comprei aqui 1 metro de tule ou voal, bem fininho, tá vendo? Se você não achar aí na sua cidade, você também pode utilizar aquele que é mais abertinho, que as costureiras usam para fazer mosquiteiro, tá? O primeiro vestido que eu fiz para minha filha foi com aquele mosquiteiro. Aí eu comprei uma quantidade boa. Eu fiz ele longo, e aí eu cortei tirinhas de mais ou menos 10 centímetros e fiz a amarra. Esse eu vou fazer diferente, esse eu vou costurar, tá? Então, eu comprei aqui 1 metro, tá? O metro dele foi baratinho, você encontra aí em lojinhas que vende tecido, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele aqui ao meio, porque eu não quero ele comprido. Se você quiser comprido e você quiser ele com enchimento igual esse, eu vou fazer ele bem cheinho. Então, você compra 2 metros, tá? Para esse mesmo tamanho que eu estou fazendo. Para outros tamanhos, você compra aí uma quantidade boa, mesmo que sobre, né? É melhor sobrar do que faltar. Então, aqui para esse tamanho, se você quiser fazer o vestido longo na altura do calcanhar, você compra 2 metros. Aí, esses 2 metros, você vai dobrar ao meio, aí vai dar o tamanho certo. Talvez seja necessário cortar um pouquinho, mas aí você vai fazer da forma que você achar melhor, tá? Quanto mais tule você utilizar, mais cheio o vestido vai ficar, tá? Então, eu vou dobrar ele ao meio dessa forma, ó. Tá vendo? Vou deixar essa parte aberta para baixo e essa de cima eu vou costurar. Então, eu vou pegar aqui a minha agulha de costura, já passei o fio duplo para que fique bem firme e vou dar um pontinho inicial aqui. Deixar firme. Tá vendo? E vou fazer dessa forma. Levo lá atrás, trago pra frente. Levo lá atrás, trago pra frente. Tomando cuidado pra deixar essa partezinha aqui bem feitinha, não ficar torta. Você deixar aqui essa distância de mais ou menos aí meio centímetro, para que o acabamento do seu vestido fique perfeito. Ele vai ficando assim, tá vendo? Você vai passando e aí depois você vai puxar aqui. Por isso a necessidade de colocar 2 fios para que ele não arrebenta depois, tá? Então, eu vou fazer isso até chegar lá do outro lado. Esse aqui que eu comprei, ele é 1,50. Geralmente, esses tecidos que nós compramos, ele tem 1,50 de comprimento. Eu vou usar todo esse 1,50, tá? E ao final, eu vou deixar ele no tamanho que é a circunferência da pala do vestido, 62 centímetros. Bom, então eu já passei aqui toda a volta, tá? Abertinha aqui, ó. Depois eu vou fazer a costurinha aqui unindo, tá? E aí, o que eu vou fazer? Nessa parte aqui que vai ter a costura de união,
eu vou deixar bem franzidinho. Vou puxar assim, ó, e deixar bem franzidinho, porque aí a costura de união vai ficar escondidinha aqui atrás, tá? Se você quiser fazer essa costura de união também com fio invisível, melhor ainda, que aí não mostra que tem essa costura de união. E aí ela vai ficar para a parte de trás do vestido, tá bom? Então, já deixei com 62 centímetros, tá? E amarrei aqui o finalzinho, tá vendo aqui, ó? Então, já tá com 62 centímetros. As pontinhas, ela vai ficar assim, ó, por causa da costura, do corte, né, que eles fazem lá, ela vai ficar assim. Se você quiser, você pode deixar assim, uma partezinha maior que a outra, ou você pode fazer o corte deixando elas retinha. Ou então, também, você pode colocar mais voal desse daqui, ou tule, em camadas, e aí você vai deixando uma menor, outra maior, tá bom? Deixando aí mais ou menos uns 5 centímetros de cada distância, e aí ele vai ficar esses babados aí sobreposto, tá bom? Ou então você pode deixar assim, igualmente esse que eu estou fazendo, tá? Aqui eu coloquei só ele dobrado ao meio, então, se você quiser mais volume, se você quiser que aqui fique mais cheinho, é só você colocar mais aqui nessa parte, tá bom? Aí eu acredito que uns 2 metros é o suficiente para esse tamanho, para ele ficar bem fechado, tá? Aí ele ficou assim, ó, mais dessa forma, tá vendo? Terminei essa parte aqui, que é a parte de cima, vou deixar ela de lado e eu vou vir para a parte do forro, para não ficar transparente o nosso vestidinho, tá? Aqui o que eu decidi fazer? Como eu vou ter essa costura na parte de trás, eu deixei também o meu forro com a costura apenas aqui na parte de trás, tá? Eu não fiz a costura aqui, ó, na lateral, tá vendo? Deixei aqui apenas nessa parte. Aqui eu estou com 62 centímetros e eu também deixei aqui, é claro, 1 centímetro de cada lado para a costura que eu estou fazendo aqui. Se você não tiver máquina, não se preocupe. Você pode fazer a costura à mão, como eu estou fazendo aqui para mostrar para vocês, tá? Então, não é necessário ter máquina de costura para fazer. Toda essa peça eu vou fazer apenas com costura à mão. Nós vamos imitar aqui a costura de máquina, tá vendo? Se você tiver dificuldade para fazer a costura retinha aqui dessa forma, você pode marcar aqui, tá? Marca com lápis, que aí depois, quando você lavar, ele apaga, tá? Não marca com caneta, porque aí vai borrar aqui o tecido, tá? Esse tecido aqui, ele é um tecido que ele é algodão e tem elastano, ó. Então, ele estica. E o importante, quando você for fazer o corte, você cortar ele aqui, ó, onde ele tá esticando. Que aí, a hora que você for vestir, ele vai dar uma certa abertura, tá? Tem que tomar bastante cuidado aqui com essa parte. Feito isso, você cortou aí do seu tamanho. Esse daqui, como vocês estão vendo, ele não tá reto. Por quê? Ó, eu deixei ele mais abertinho na parte de baixo, né? Pra criança ter uma abertura aqui, pra ela sair correndo, pular, enfim. Se você fizer ele retinho, ele vai ficar muito justinho no corpo, não vai ficar legal, tá? Então, o bacana é você fazer isso. Se você quiser fazer a costura dos dois lados, aí você faz, então, aqui esse acabamento crescendo aqui pra baixo, pra ficar mais abertinho aqui na parte de baixo do vestido. E aí você faz a costura da sua forma, tá bom? Eu optei por fazer aqui e deixar apenas na parte de trás. Então, essa costurinha aqui é bem simples, eu vou prender aqui o meu fio, sempre trabalhando com fio duplo, tá? Eu estou trabalhando com fio de costura duplo. Ó, levei pro lado de lá e vou prender aqui o meu fio, certo? Essa costura é bem simples, tá? Eu vou introduzir ela aqui, ó. Você pode pegar ela, eu vou te mostrar desde o início como que você vai fazer. Supondo que eu não tenha feito ainda, tá aqui o meu nozinho de início, tá vendo? Eu vou trazer ele aqui pra frente, ó. Vou trazer bem aqui nesse pontinho de trás. É dessa forma que você vai fazer essa costurinha à mão, tá? Trouxe, vou fazer aqui, ó, esse primeiro pontinho. Fiz ele, eu já vou levar lá na frente, dando um espaço pra costura.
Ó, fiz isso. Fiz o meu primeiro pontinho normal e já trouxe aqui pra frente, dando espaço de costura. E agora eu volto atrás. E aí eu tomo bastante cuidado para colocar bem próximo ou dentro do próprio buraquinho que eu fiz aqui, certo? E agora eu levo lá na frente, passando aqui, ó, a linha, ó, para fazer a outra casinha. Essa costura à mão aqui é bem parecido com a máquina de costura, tomando cuidado para deixar ele bem retinho, ó. Vou trazer aqui de volta e vou tomar cuidado para deixar retinho lá, ó. Aqui mostrando para vocês na câmera é um pouquinho complicado de eu fazer ela retinha, mas ó, o restante tá tudo bem retinho. E aqui é o que eu falei para vocês. Você pode fazer uma reta com lápis e aí depois, na hora que você lavar, ele vai sumir, tá? Ó, vamos fazendo aqui. Tentando deixar o mais reto possível. Sempre você vai deixar uma casinha à frente e volta atrás, pegando aqui, ó, bem próximo ou no mesmo buraquinho, para sua costura ficar perfeita. Ó, tá vendo? Agora já ficou mais retinho, que tá melhor aqui para mim visualizar. Chegou no final, arremata o fio, que é o que eu vou fazer. E aí depois a gente vai fazer então a costura embaixo. Bom, olha só, já fiz aqui, deixei mais ou menos 2 dedos aqui de abertura, tá vendo? Pra seguir a nossa peça aberta. E aqui eu já fiz essa partezinha do acabamento e aqui eu também vou ensinar vocês. Então, eu vou prender aqui o meu fio. Ó, prendi o fio. Vou dobrar ela assim. Ó, vou pegar bem na aberturinha mesmo. E vou fazer o mesmo ponto, ó. Aqui eu tô fazendo um pouquinho menor, ó. Ó. A minha agulha é sem ponta. Por isso que às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade pra furar, tá? Essa aqui não é agulha de costura. Ela é agulha de ponto cruz, ó. E aí eu tô fazendo os pontinhos mais pequenininhos, mas é exatamente igual do outro lado, tá? Quando você chegar no final, vai prender aqui o fiozinho. E depois aqui, eu vou fazer da seguinte forma esse acabamento. Vou pegar aqui, ó, e vou passar aqui por dentro dessa dobrinha. Trago. E agora eu corto. Aí fica escondidinha a pontinha, certo? Então, aqui tá finalizado. Essa daqui é a parte de fora, tá vendo? Fica o acabamento perfeito. A costura fica bem fechadinha, tá vendo? Aqui também fica bem feitinho. Você vai pegar e você vai fazer exatamente da mesma forma no voal, tá? Ó, eu já fiz aqui. Ó, já fiz a mesma costurinha, do mesmo jeito, ó.
Coloquei aqui as 4 partes e fui fazendo essa mesma costurinha, tá vendo? Fica bem fechadinho, ó. E aí é o que eu falei pra vocês, se você tiver a linha invisível, melhor ainda, tá? Fica mais escondidinho. E aqui na parte de cima também tem a aberturinha. Tá vendo? Se você quiser deixar essa abertura maior, você vai ter que colocar botão pra fazer o fechamento. Como eu deixei essa abertura menor, não precisa fazer. Na hora que eu for fechar a peça, vai fechar por cima e vai ficar escondidinho. Então, não tem problema, tá bom? Agora, se você quiser fazer mais abertinho, aí depois você tem que fazer os caseados. Aí dá mais um pouquinho de trabalho pra fazer, certo? Finalizadas essas duas partes, é hora de você juntar as duas. Eu vou colocar aqui. Olha, eu já coloquei aqui por dentro, tá vendo? Você vai colocar dessa forma. Você vai colocar avesso com direito, tá vendo, ó? Esse aqui é o direito do forro e esse aqui é o avesso da parte de cima, do acabamento. Então, é dessa forma que você vai vestir aqui, ó. Certo? Ó, os avessos fica sempre pra dentro da peça, tá? Pra não ficar à mostra aqui nessa parte. E aí, você vai colocar os dois juntos, ó. Aqui a parte do acabamento, ficou a abertura bem pequenininha, como eu falei pra vocês. Se você quiser deixar menos também, mais um pouquinho aqui, pode, tá? Só não deixa muito mais que isso, porque senão vai dar trabalho de vestir, porque nós tiramos a medida exata de busto, tá? Se você também achar que ficou folgadinho, nessa hora aqui da costura, você pode colocar elastano, tá? Ou elástico, coloca aqueles elásticos bem fininho que não dá muito volume, e aí vai ajustar também no corpinho da criança. Esse aqui que eu estou fazendo é a medida exata. E aí você vai aqui, ó, também, se você quiser costurar primeiro os dois juntos, pode ser feito tanto à mão quanto na máquina, tá? Aí você vai tomar o cuidado só de deixar aqui essa parte, ó, assim, mais franzidinha, tá? Não esqueça de deixar mais franzidinho assim, ó. Porque aí a hora que sobrepor, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aí ele vai ficar fechadinho, ele vai vir aqui pra dentro assim, ó. E aí na hora de costurar, a gente vira essa partezinha aqui também pra dentro. Assim. E essa daqui também, ó. Só dar uma viradinha assim pra ficar mais perfeito ainda o acabamento. Aí a hora que você for fechar aqui a peça, vai ficar assim, tá vendo? E bem franzidinho, não fica mostrando que é a abertura da peça. Você pode tanto fazer essas duas aqui junto, pra ficar mais fácil, ficar mais firme, ou você pode vir costurando também direto na peça, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui a costura de união e aí depois os botões. Bom, então tá aqui, ó, todo lado direito, tá vendo? E aí, eu vou pegar a costura aqui, ó, pra fazer pelo lado avesso. Como esse meu forro, ele não desfia, então eu não vou fazer acabamento aqui em cima. Se o que você comprar, ou se você estiver fazendo pra vender, você pode fazer a parte de acabamento aqui também, tá bom? Pra ficar perfeita a peça, pra você entregar um produto bem acabadinho. Como o meu não precisa, ele não vai desfiar, então eu vou deixar aqui dessa forma, tá bom? E aqui, então, está a minha palhinha, tá vendo? Ela já tá terminada, ela vai ficar assim quando eu costurar, tá vendo? Então, eu vou pegar aqui a parte da abertura, vou colocar aqui certinho. E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer essa costurinha pegando nessa altura aqui da última carreira aqui de meio ponto alto, tá vendo? Então, eu vou fazer a costurinha bem aqui nessa parte. E essa partezinha aqui vai ficar soltinha pra frente, vai ficar lindo, tá? Dá mais um detalhe na peça. Então, olha, eu venho aqui com essa parte, vou dobrar aqui como eu falei pra vocês. Ó, vou colocar bem na altura onde eu vou fazer a costura. Vou colocar o outro aqui também. Os dois juntinhos assim, vai ficar abertinho, ó, dessa forma. Toma bastante cuidado pra deixar bem rente essa parte, tá? Ó,
E aqui a costura você vai fazer da forma que você achar melhor. E deixa eu esconder aqui o fiozinho por dentro, de início. Vou aqui costurar com o próprio fio mesmo, própria linha de costura. Ó, e aí aqui, do jeito que você achar melhor. Vou passar pro lado de lá, ó, e vou prender aqui, pegando também só na laçadinha de dentro, tá? Tem que tomar cuidado para não ficar à mostra. Como eu falei para vocês, eu já prendi lá a pontinha, vou deixar aqui um pouquinho a mais de tecido de voal, para ele ficar bem cheio aqui essa parte. Vou dar outro pontinho aqui no mesmo lugar para ficar bem firme. Ó. Tá vendo? E agora eu vou costurando. Pegando só a laçadinha de dentro, tá? Aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Então, você tem que fazer com bastante calma, para que fique um acabamento perfeito. Vou fazer mais um pouquinho aqui e já mostro. Bom, trabalhei aqui só mais um pouquinho, tá vendo? Para mostrar para vocês. Aqui do lado avesso fica dessa forma, um acabamento bem bonito. E aqui do outro lado, deixa eu só prender aqui a agulha para ela não perder. E aqui do outro lado, olha só o tanto que vai ficando lindo, ó. E aqui é o que eu falei pra vocês, tá vendo? Olha, vai ficar aqui mais ou menos dessa forma, essa quantidade aqui do nosso tecido pra dar volume. E aí, quanto mais volume você colocar, mais dobradinho aqui ele vai ficar, mais dobrinhas assim vai ter, ele vai ficar mais cheinho, tá? Vou finalizar essa parte e volto mostrando pra vocês se o acabamento todo é aqui. Quando chegar aqui na outra parte, eu vou finalizar da mesma forma, tá? Colocando aqui por cima, tá bom? E aí eu volto mostrando só pra vocês o restante aqui que eu vou fazer no vestido de acabamento. Bom, olha, então aqui eu já terminei de costurar todinha aqui a volta. Ficou assim a abertura, igual eu falei pra vocês, tá vendo? Costurinha bem feita, ó o acabamento. E aqui, como vocês podem ver, eu já fiz a aplicação de pérolas, tá vendo? Aqui eu vou mostrar pra vocês, eu estou usando pérolas, meia pérola, tá? Essas daqui é da Círculo, elas vêm as meia pérolazinhas assim, ó. Tá vendo? Se você estiver fazendo pra bebê, eu não indico você utilizar, porque aí o bebê pode colocar na boca, né, e engolir. Mesmo a gente fazendo a colagem aqui, ficando bem colado, eu não indico, tá? A gente tem que tomar bastante cuidado. Tem umas de pressão que você pode comprar e aplicar, elas não arrancam. Ou então você também pode fazer o bordado. Aí fica a seu critério, tá? Eu estou utilizando essas daqui e usando essa cola universal da Círculo, tá? Então aqui, ó, eu coloco um pouquinho de cola, bem pouquinho. E aqui eu vou colando assim, ó. Não tem uma quantidade certa, uma quantidade exata, uma forma de você colar. Você vai colocando e à medida que você achar que já tá bom o preenchimento, igual tá aqui, ó, já tá bom. Coloquei aqui algumas na frente pra ficar bem à mostra, tá vendo? E coloquei apenas nesse forro de cima, no de baixo eu não coloquei, tá vendo? E aí fica com esse acabamento aqui, ó, maravilhoso, tá vendo? Dá um charme a mais no vestido. E também eu vou colocar essas florzinhas aqui, tá vendo? Essas daqui eu comprei nessas lojas de acessório pra bijuteria.
E eu vou colocar aqui, ó, nessa partezinha bem aqui, ó. Vou passar a cola também. E vou colar. Dessa forma aqui, ó. Bem no meio. Pra ficar mais delicadinho aqui o vestido, ó. Então, é bem fácil. Se você quiser comprar daquelas que tem o furinho para costurar, também pode. Só toma cuidado para não comprar essas que tem o apoio muito grande, porque aí pode ser que machuque, né, na hora que a criança estiver vestida. Aqui demora um pouquinho para secar. E eu vou fazer aqui ao redor de todos esses espacinhos, dessa forma. Colocando a cola e colando. Para esse tipo de peça aqui, essa cola é a que deu certo. Eu testei a cola de pano e não colou, tá? Então, eu indico você utilizar essa cola universal. Ela seca em 5 minutos. E aí, você vai decidir se você quer colocar mais acessórios ou não. Eu vou colocar em todo ao redor, depois eu mostro pra vocês. Pro passo a passo não ficar muito longo. E aqui agora, os botões. Deixa eu só firmar aqui mais um pouquinho. E vai ficar assim, tá vendo? Olha que bacana que fica. E aqui agora os botões, que também é super fácil. Eu escolhi colocar esses simplesinhos aqui, porque aí não machuca, né, as costinhas da criança. Ele é um botão retinho aqui. Você também pode colocar pérolas, mas aí você tem que ver se ela não vai machucar, tá? A hora que a criança sentar ou deitar, enfim. Aí você vai determinar aqui o espaço e a quantidade de botões. Já passei aqui, ó, o fio na agulha. Fio normal de costura mesmo. E aí eu dou o nozinho. E eu vou costurar no segundo ponto. Porque aí eu tenho um apoio maior aqui, ó, pro meu botão, como eu falei pra vocês. Aqui eu estou pregando o botão onde eu tenho os 3 pontos altos. E é uma costurinha bem simples, ó. Como o fio é de mesma cor, então eu não preciso me preocupar. Posso passar aqui por trás, sem problema, ó. Que não vai mostrar. Se você estiver usando de outra cor, aí você costura só pela parte de cima, tá? Sem passar aqui pra baixo. E aí, eu passo algumas voltinhas aqui, ó, nos botões. Opa, esse aqui ficou errado. Ó, pra ficar bem firme. Ó, passei uma quantidade boa, agora eu vou pro outro de cima. Ó. E assim eu vou fazendo a costurinha, tá? Quando você passar e ele ficar bem firme, tá vendo? Aí você só dá um nozinho aqui, ó. 1, 2. Aí eu escondo aqui um pouquinho, ó, pra não ficar à mostra. E corto o fio. E aí, tá pronto. Agora eu vou terminar, então, de colar aqui as flores, que é a única que tá faltando. Todos os botões já tem. Se você também quiser colocar aqui por cima uma faixinha de cetim, também pode ser feito, fica legal. E se você quiser fazer outro tipo aqui de acabamento, também vai ficar muito lindo. Eu só vou terminar aqui essa aplicação e volto mostrando já o vestido finalizado pra vocês.
Bom, então fica assim o nosso vestidinho, tá vendo? Com essas duas partes. Aqui o forrinho, tá vendo? O acabamento, como eu falei pra vocês, eu também fiz na mão, tá? Subindo aqui, ó. E a blusinha do vestido já com todas as aplicações aqui das florzinhas, tá vendo? E aqui a parte de cima, o acabamento da manga, da gola, a parte de trás, ó. Aqui, como eu falei pra vocês, a gente vai deixar, ó, tá vendo? Aqui um pouquinho a mais de tecido, e aí na hora que vestir, então ele vai ficar sobreposto aqui, não vai demonstrar aqui, ó, essa aberturinha que eu deixei pra gente poder vestir na criança sem trabalho, tá? Aqui já tá todo fechadinho, como vocês podem ver, a parte de trás. Então, ficou um vestido muito bonito, eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje, tá? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui abaixo, ative o sininho de notificações, assim sempre que eu fizer uma nova postagem, você vai ficar por dentro do que tá acontecendo aqui no meu canal, tá bom? Me segue nas minhas redes sociais, que lá também eu passo mais tempo com vocês mostrando as peças que eu estou confeccionando, tá? E um pouquinho também do meu dia a dia. Essa foi a aulinha, até a próxima videoaula.